Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez aqui eu me encontro na sala da minha casa para mais uma vez trazer uma mensagem aos amados. O tema da mensagem dessa tarde é: nós estamos preparados para o que está para acontecer? Nós estamos nos preparando para o momento da perseguição que vai acontecer com a igreja? Porque a maioria esmagadora pensa ou acha que a igreja não vai ser perseguida. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja vai ser perseguida sim. Depois da perseguição é que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós, como a igreja de Cristo, nós vamos ser perseguidos pelo anticristo. Mas podemos suportar se nós nos prepararmos. Se nós buscarmos uma preparação. Se os líderes abrirem mão de falar deste século, se os líderes abrirem mão de falar dessa terra, se os líderes espirituais, vamos abrir um parênteses, os sacerdotes de hoje, pastores, uma coisa que eu sempre coloco, eu sou um pastor pela misericórdia, mas eu também não me isento disso não, então eu também me coloco como tal. Se os líderes, os sacerdotes de hoje abrirem mão de falar sobre facilidades, os pastores, os missionários, os evangelistas, os bispos, os presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias, se nós abrirmos mão de falarmos somente aquilo que o homem quer ouvir, somente aquilo que a mulher quer ouvir, somente aquilo que vai alimentar o meu ego, o teu ego, a minha carne, a tua carne. Se nós abrirmos mão de falar de prosperidade, de bênção, vitórias, conquistas e essas malditas campanhas, e se nós começarmos a nos preocupar em preparar o povo para aquele grande dia, o inferno vai ser menos povoado do que possivelmente ele haverá de ser, porque os líderes não estão preparando o povo, e o povo, por não estar sendo preparado pelos líderes, também por si só não estão se preparando. Porque, veja bem, Jesus Cristo, ele quando ele veio à terra na figura humana, em carne, ele teve quatro assuntos primordiais que ele falou. O primeiro deles, lógico, ele falou muito sobre o amor. Inclusive, ele nos concedeu, nos deu um novo mandamento, né? Amai uns aos outros como ele assim nos amou. Mas ele também falou sobre as escrituras, ele falou sobre a lei e falou sobre os profetas. Ele falou sobre a mentira religiosa. Ou seja, ele falou muito sobre os falsos profetas e as falsas doutrinas. Ele bateu muito em cima disso. Eu conheço muitos pastores que acham que nós não devemos falar sobre isso. Eu conheço pastores que dizem que se eu mostrar um falso profeta, eu estou perseguindo ele. Meu Deus! Jesus Cristo falou sobre os falsos profetas e, no entanto, ele não os perseguiu. O apóstolo Paulo falou sobre os falsos profetas e, no entanto, ele não os perseguiu. O apóstolo Pedro falou sobre os falsos profetas, porém não os perseguiu.
Judas, que tem um livro que leva o seu nome, também falou sobre os falsos profetas, porém não os perseguiu. O apóstolo João, mesma coisa. João Batista, mesma coisa. Lá no Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, né, Zacarias, Miqueias, eles falaram sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinamentos. Ezequiel, ele é muito enfático no que ele fala, que os pastores ensinam por dinheiro. Olha só, os pastores ensinam por dinheiro. Os profetas profetizam por ganhos pessoais. Isso aí não é a palavra do pastor Augusto, não. Isso daí é a palavra que o próprio Ezequiel usou. Então, muitos pastores, amigo meu, dizem que, pastor Augusto, nós não podemos, pelo amor de Deus. Eu não estou perseguindo ninguém, pelo contrário. Eu estou alertando a respeito desses homens, a respeito dessas mulheres, que como o apóstolo Paulo fala, volta a dizer, não são as minhas palavras, são as palavras agora do apóstolo Paulo, que esses falsos profetas são cães vorazes. E como existe hoje também inúmeras, a perder de vista, inúmeras falsas profetisas, se existem falsos profetas e o Paulo coloca-os na qualidade de cães vorazes, se existem falsas profetisas, também queremos entender que são cadelas, cachorras vorazes. E uma outra coisa, a quarta coisa que Jesus falou, que ele abordou muito, sobre a perseguição da igreja. Veja bem, Jesus falou primordialmente sobre o amor. Ele falou sobre a lei e os profetas. Ele falou sobre as mentiras religiosas, ou seja, os falsos profetas e os falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E falou a respeito, nos alertando, a respeito do que estaria para acontecer agora nos nossos dias, a respeito da perseguição da igreja. Nós podemos ver que todos os apóstolos de Cristo, eles foram perseguidos. A igreja, já no período de Cristo, ela foi perseguida porque Jesus é a verdadeira igreja e ele foi perseguido, capturado, encarcerado, julgado e condenado. E foi morto, crucificado. Sabe por que que ele suportou tudo? As bofetadas. Ele suportou ser tentado por Satanás. As riquezas. Sabe por que que ele suportou ser cuspido na sua face? Sabe por que que ele suportou a coroa de espinhos sobre a sua cabeça? Sabe por que que ele suportou os cravos entrando nas suas mãos? Sabe por que que ele suportou os cravos furando o peito de seus pés? Ou a espada furando o seu lado direito? Sabe por que que ele suportou as chibatadas quando ele carregava a cruz? Sabe por que que ele suportou o peso da cruz? Sabe por que que ele suportou a primeira queda, a segunda queda, a terceira queda, mas foi até o final? Tão simplesmente porque Jesus, ele se preparou. Se Jesus não tivesse se preparado, nem ele, como filho de Deus, ele teria suportado. Sabe por que que os apóstolos suportaram? Porque além deles terem se preparado, houve um preparo primeiro de Cristo os preparando. Cristo os preparou 3 anos. E depois da morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, eles se prepararam muito mais. Sabe por que que Estevão, ele suportou as pedradas? Porque ele se preparou. E o versículo essencial desta mensagem, que é
Estamos preparados? Estamos nos preparando para a perseguição que está aí, ó. Está aí. O anticristo já está quase 100% governando esta terra. Nós podemos ver tudo que está aí. A mídia contra a igreja, a sociedade contra a igreja, casamentos homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, a legalização do aborto, esse governo corrompido, a guerra dentro dos lares, pai contra filhos, filhos contra pais, casamentos entre família, divórcios, traições, essas novelas, guerras e rumores de guerras, guerras externas, guerras civis, as pragas. Será que nós, eu e você como cristão, será que nós não estamos atentos para o que está acontecendo? Ou você está tão cego que você não enxerga isso? Quem você tem preferido dar ouvidos? Ao homem que fala aquilo que você quer ouvir? Ou a esta palavra que nunca vai falar o que você quer ouvir? E o que mais me chama a atenção são os líderes, os sacerdotes, pastores de igreja, que continuam a não trazer esse esclarecimento para a sua igreja, mas continuam falando de vitória, continuam falando de prosperidade, continuam falando de bênçãos, continuam falando de conquistas. O Senhor Jesus Cristo está abençoando a igreja? Não. Jesus está abençoando algumas pessoas, mas Jesus Cristo não está abençoando a igreja. Quem está abençoando a igreja é Satanás. Dentro de uma igreja, vamos dar um exemplo, dentro de uma igreja com 100 pessoas, se Jesus estiver abençoando 10 pessoas dentro dessa igreja com 100, eu ainda acho que é muito. O resto são abençoados por Satanás. Porque as pessoas hoje vão para dentro da igreja simplesmente para buscar aquilo que massageia o seu ego. Eles vão buscar as suas necessidades pessoais. Eles não estão nem aí para o dia de amanhã, eles querem o seu presente. Eles pensam nas coisas somente visíveis e palpáveis, somente nas riquezas, nas portas abertas, na casa própria, no carro, no dinheiro, no marido bonito, na esposa bonita, nos filhos garbosos. Mas eles não estão nem aí para o que está para acontecer. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nero, Herodes, todos aqueles perseguidores da igreja lá do período de Cristo, Faraó, Nabucodonosor, Adolf Hitler, esses líderes asiáticos, que queimam as Bíblias, que matam os profetas, os missionários, os evangelistas, os pastores que saem de seus países, de suas nações, para pregar o evangelho a outras nações, a outros povos muito distantes. Esses homens, quando Deus, ele permitir mesmo, ele der uma liberdade 100% do anticristo atuar na terra em perseguição à sua igreja, todos esses homens, diante do que verdadeiramente o anticristo vai fazer, vão ser meninos.
Você não tem ideia, e eu provo na Bíblia, que nós como igreja, nós vamos ser perseguidos. O tema central desta mensagem, eu começo com o apedrejamento de Estevão, que está ali no livro de Atos 7, do versículo 54 ao versículo 59, diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas dispuseram as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Futuramente seria o apóstolo Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Aqui começa a perseguição ferrenha da igreja. Que o sacerdote chamado Rubens, é ele, porque se pregavam muito, estavam falando muito de Jesus na época. Pedro, Barnabé, Estevão e todos os apóstolos. E com isso, a cabeça das pessoas que ouviam os apóstolos começaram a se dividir entre dar crédito à lei de Moisés e a palavra de Deus através da vida do seu Filho Jesus Cristo, que os apóstolos pregavam. Isso incomodou muito o imperador, incomodou muito Roma. E o Império Romano pressionou muito os sacerdotes da época. E só tinha uma forma de parar tudo isso. Porque se os sacerdotes da época não dessem um jeito na situação, o Império Romano não somente acabaria com os homens que falavam de Cristo, mas até mesmo acabariam com os sacerdotes. Porém, o Império Romano deu uma oportunidade para que os sacerdotes agissem, que, por um lado, que eles não fossem prejudicados. E diante de uma ordem do sacerdote chamado Rubem, deu seu início à grande perseguição da igreja de Cristo. E como Saulo, na época Saulo de Tarso, ele era um homem conhecedor da lei de Moisés, do Pentateuco, aprendendo aos pés de Gamaliel. E lamentavelmente Saulo era, como é que eu posso dizer, ele seguia ordens não somente do Império Romano, mas também dos sacerdotes. Ele era muito pressionado pelos mesmos. Tanto que quando Estevão é apedrejado, por ordem do sacerdote Rubens, Paulo está presente vendo toda aquela situação. Ele não se manifesta. Ele não está com uma pedra sequer em Estevão. Mas ele está ali presente, diante de uma ordem do sacerdote. E após o falecimento de Estevão, o sacerdote Rubens, ele dá uma ordem a a Saulo de Tarso, para que a partir daquele momento começasse a perseguição da igreja. E Paulo, desculpe mais uma vez, Saulo, cumpre à risca a sua ordem. E ali desencadeia numa mortandade muito grande do povo de Deus. Uma coisa que me chama a atenção, naquela época, havia-se o apedrejamento,
a crucificação, como alguns apóstolos foram crucificados. Alguns, depois eu vou estar relatando aqui da forma como os 14 apóstolos de Cristo morreram. E diante da forma como eles morreram, até aquelas formas, diante do que pode vir a acontecer hoje, será muito pequeno diante da tortura que vai ser desencadeada para a igreja de Cristo. Ali no livro de Lucas, capítulo 11, no verso 52, olha só o que o doutor Lucas ele fala, uma coisa muito interessante. Lucas 11, diz assim, 11:52. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ou seja, nós, sacerdotes, líderes, pastores, volto a dizer, missionários, evangelistas, presbíteros, bispos, diaconatos, nós que conhecemos a palavra e não a estamos ensinando corretamente, meu Deus, Deus não vai poupar. O que Deus quer hoje é que tanto eu e você venhamos preparar o povo para o que está para acontecer. Não é continuar a fazer o que se fazem dentro da igreja, transformando o púlpito de uma igreja em um picadeiro, num circo, transformando a igreja numa casa de show, uma casa de prostituição, porque os crentes estão se prostituindo dentro da própria igreja, se vendendo por tão pouca coisa. Isso é prostituição. Não é isso que Deus quer, e Deus vai cobrar. Deus ele quer que tanto eu como você, líder, pastor, ele quer que nós preparemos o povo para o que está para acontecer. Ali no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, fala a mesma coisa. Vós, fariseus hipócritas, pois não pregais a verdade, não entrarão no reino dos céus e impedirão que muitos entrem. Olha só o que o Senhor fala no livro de Mateus. Hipócritas, fariseus, porque vós não pregais o verdadeiro evangelho, vós não entrais e impedirão que muitos entrem. Ou seja, esses muitos são esses que dão ouvidos a esses cães e cadelas vorazes, esses falsos profetas, a esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas. Esses muitos são esses que dão ouvidos e seguem esses homens e essas mulheres. Não é somente eles que não vão entrar no céu, não. Principalmente quem lhe ouvem e quem lhe dão ouvidos e quem lhe seguem. Se hoje tiver culto na sua igreja, você vai continuar falando de vitória? Você vai continuar falando de prosperidade? Você vai continuar falando de conquista, de vitória? Você vai continuar fazendo essas malditas campanhas? Ou você vai começar a preparar o teu povo para o que está para acontecer? Ou você vai se preparar ou preparar sua própria família? Você está preparando seus filhos?
Você está preparando a sua esposa? Ou você, esposa, está preparando o seu esposo? Você está ajudando o seu esposo a preparar a sua casa, os seus filhos? Por quanto tempo mais vamos estar falando todas essas coisas dentro da casa de Deus, em vez de estar falando sobre o que está para acontecer? Porque veja bem, no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha só, o nome desse capítulo é O Sermão Profético. Subtítulo: O Princípio das Dores. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não haverá de ser o fim. Nós estamos vendo aí guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Eu não preciso falar nada. É só você ligar a sua televisão. É só você comprar um jornal. É só você adquirir uma revista que fala sobre, num globo total, num mundo total, não somente da sua cidade, mas até mesmo na sua cidade. Nós vemos aí como se encontra a nossa nação, como se encontra o Brasil, como se encontram algumas cidades. As catástrofes que estão acontecendo nas grandes metrópoles brasileiras. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso é apenas o princípio do que verdadeiramente vai acontecer. Já estamos começando a sentir dores, mas essa dor que nós sentimos hoje é café pequeno diante das dores o que verdadeiramente o homem vai sentir. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Olha só, isso tudo é antes do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, não haverá mais salvação. Vou repetir, hein? Verso 9, do capítulo 24 do livro de Mateus. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Verso 10. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Trair-se-ão. Haverá muita traição. Muitos deixarão de seguir a Cristo. Muitos que se dizem meu amigo, seu amigo, haverão de nos trair, porque serão capturados. Lhes serão feitas promessas. Diga onde está o outro grupo, onde está o fulano, onde está Beltrano, líderes. E eu pouparei sua vida, pouparei a vida da sua família. E muitos, não somente haverão de trair a Cristo, o negando, mas trairão o seu próprio amigo. Que por muitas das vezes, como o salmista Davi, ele fala lá no livro de Salmos, capítulo 55, a partir do verso 12. Se fosse o meu inimigo que contra mim assim haveria de vir, eu até o suportaria. Porém eras tu, irmão meu igual, que junto íamos à casa do Senhor o louvar. O salmista Davi, ele já falava isso lá no livro de Salmos, capítulo 55, a partir do verso 12. E no verso 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas
e enganarão a muitos. O que mais nós temos aí? Eu estava conversando com a minha esposa ontem. Eu estava levando ela no ponto do ônibus para ela ir para o trabalho dela. E nós estávamos conversando, dialogando a respeito sobre esses pregadores, esses cantores gospels, milionários, ricos, enriquecendo com a tua ignorância. Enriquecendo através da tua ignorância. Porque se o meu coração, se o teu coração verdadeiramente estiver em Cristo, esses homens não vão ver um centavo, nem do meu bolso, nem do teu bolso. E eu conversando com a minha esposa, eu pude ver, filha, sim, lá atrás no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, o próprio Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ele foi sustentado por algumas pessoas, inclusive mulheres. Mas me mostra na Bíblia, o apóstolo Paulo, o ministério de Paulo foi sustentado também por algumas pessoas, o ministério de Pedro. Nós podemos ver Elias. Chegou um determinado momento que uma mulher falou para o seu marido, marido, vamos construir aqui um cômodozinho para esse homem de Deus, para que toda vez que ele passe aqui, que ele passar aqui, ele possa ter um lugar para ele repousar o seu corpo. Aquela mulher e com seu marido construíram um cômodozinho para Elias. Mas aí eu faço uma pergunta para o amado irmão, para a amada irmã. Em que momento que essas pessoas que sustentavam o ministério dos homens de Deus pegaram do seu dinheiro e deram a eles? Em que momento o ministério desses homens sendo sustentado pagaram a ele? Em que momento Elias foi pago para pregar? Em que momento Jesus Cristo foi pago para pregar? Em que momento Paulo foi pago para pregar? Em que momento Pedro foi pago para pregar? O ministério deles era sustentado, ou seja, aonde eles passavam, pessoas o abençoavam com alimento, com uma roupa lavada, com um teto sobre a sua cabeça. Desculpe. Era essa a sustentação do ministério desses homens. Não era através de dinheiro. Era um alimento. Jesus Cristo, onde passava com seus discípulos, sempre tinha pessoas que os ajudavam ali, alimentando, trazendo um pão, trazendo uma carne, qualquer coisa desse gênero. Mas eu não vejo em nenhum momento dizer que essas pessoas que sustentavam esses homens vinham, traziam dinheiro para eles, os mantinham através de dinheiro, pagavam. Não, eu não vejo isso. Agora nós vemos aí esses pregadores da mídia, com as suas igrejas suntuosas, viajando nos seus jatinhos, nos seus carros caríssimos, nas suas mansões, com as suas contas bancárias gordas, tendo aí contas volumosas, milhões nas suas contas. Eles cada dia mais se enriquecendo. E o ignorante que faz com que eles se enriquecem, cada vez mais pobre. Porque o povo não obtém conquista. Quem está obtendo conquista é eles. Vamos lá no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E o sermão continua. Mas eu marquei alguns versículos aqui, né? Eu marquei o versículo 6, e ouvirei de guerras e rumores de guerra.
O versículo 7, porque se levantará nação contra nação. O versículo 8, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. O versículo 9, então hão de vos entregar para seres atormentados e mortos. E nesse tempo serão muitos escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses eu marquei no verso 18, porque haverá então grande aflição como nunca. Olha só o verso 21 do capítulo 24, que é a continuidade. O sermão continua, a grande tribulação. Do verso 15 ao verso 28. Mas veja bem, o verso 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve